Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal nesta terça-feira. Terça-feira vamos virar a folha aí, né? Não vamos mais falar sobre a derrota ruim contra o Avaí, mas vamos falar sobre o próximo confronto do Goiás fora de casa contra o Coxa. O Coxa que pode se isolar ainda mais na liderança aí na frente do Goiás, e o Goiás também que pode retomar a liderança do campeonato. Então assim, jogo de 6 pontos, jogo totalmente importante para o Goiás. Talvez a final do campeonato para o Goiás possa ser nesse jogo contra o Coxa. Então o Goiás precisa entrar em campo aí de qualquer maneira, visando somente a vitória. Vai ser difícil? Vai, porque o time vem sem confiança, o time vem fazendo partidas ruins, né? As críticas, né? Obviamente isso vai pesar um pouco, mas jogador de futebol é pago para isso. Não é só para poder ser aplaudido, não. Eles têm que saber que recebem muito bem para tomar pressão e respeitar a camisa que veste. Então precisa ir para esse jogo com esse pensamento, né? E pensar que os 3 pontos são os únicos pontos que interessam para o Goiás nessa rodada. Para essa partida, nós já vamos ter aí desfalques confirmados. O goleiro Tadeu, que vai ficar fora da sua primeira partida no ano, e o goleiro Thiago, que deve fazer a sua primeira partida dentro da Série B, né? No ano também, não jogou nenhuma partida, né? Isso também é preocupante, a questão do ritmo, mas que espero que o Thiagão faça uma boa partida. É um jogador trabalhador, querido por todos, bom de elenco, né? Espero que no comando aí agora da meta do Goiás ele consiga não ser vazado, que é o mais importante, e contribuir para que o Goiás saia com resultado positivo lá do Couto Pereira. Então o Tadeu tá de fora e o Pedrinho também tá de fora, né? O Pedrinho, que é um jogador promissor, né? Que era tido como uma das revelações do Goiás. Me preocupa muito, não acredito que o Goiás vai conseguir lucrar alguma coisa com o Pedrinho. É um jogador marcado por lesões, diversas lesões durante a carreira. Infelizmente o Goiás não deve conseguir fazer uma grana no Pedrinho, porque é um jogador que infelizmente as lesões vão atrapalhá-lo, né? Mais uma lesão, acabou de retornar de uma lesão, agora sofre outra lesão, uma lesão diferente, ao que tudo indica uma entorse no joelho, né? Deve fazer exames hoje pela manhã, logo eu trago a notícia para vocês de como que é essa lesão do Pedrinho, qual é a expectativa do tempo de recuperação. Mas fato é, Pedrinho e Tadeu voltaram para Goiânia. Aí tá um fato curioso que me deixou com a pulguinha atrás da orelha. Apesar de conhecer muito isso, eu falo com propriedade os bastidores do Goiás, né? Até agora ainda não tinha escutado nada de talvez jogadores rachados com o Mancini. Confesso para vocês que não escutei absolutamente nada sobre isso. Mas um fator curioso chamou a minha atenção, que foi o retorno do Tadeu para Goiânia. O Tadeu, que é o capitão do time, o Tadeu, que é o líder do elenco, o jogador mais antigo, ou seja, é o cara mais respeitado hoje do elenco esmeraldino, retornar para Goiânia, isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Para quem não lembra, né, o Juninho também, que é considerado um dos líderes do elenco, no jogo contra o Vila Nova, mesmo suspenso, ele foi ao estádio Onésio Brasileiro Alvarenga fazer a pré-eleição, né, nos vestiários. E isso o Juninho, que chegou ano passado. E o Tadeu, como capitão do time, retorna para Goiânia e largou lá o seu elenco sozinho no sul do país. Então isso me preocupa, isso é um fator que talvez ligue o sinal de alerta que esse elenco não tá tão fechado como a gente imaginava. E eu vou seguir aí apurando os próximos capítulos aí pra gente saber. Fato é que eu não concordei muito com esse retorno do Tadeu, né? O cara tinha que ficar lá no sul para dar apoio pros companheiros, até porque é o jogador veterano aí do Goiás, que há muitos anos defende as cores do Goiás. Se tem alguém que entende muito de Goiás, esse alguém é o Tadeu, e acho que errou aí em voltar para Goiânia. Não sei se a decisão é dele ou se a decisão é da diretoria, mas me ligou aí um pingo de alerta vermelho aí pra gente observar esse elenco do Goiás. Para essa partida, então, o Thiago deve ser titular. No lugar do Pedrinho, a gente deve ter ali o Jajá como opção, ou o Wellington Matheus. Eu acredito muito que para essa partida ele vá com o Wellington Matheus, que inclusive entrou melhor do que o Jajá, né? Diga-se de passagem, a entrada do Wellington Matheus foi uma entrada. No primeiro lance ele tomou o gol, né? Ele acabou errando ali e o Goiás toma o segundo gol, mas depois se recupera, faz um gol e jogou sim melhor do que o Jajá. Talvez seja o jogador escolhido aí pelo técnico Wagner Mancini para essa partida contra o Curitiba. Deve formar o trio de ataque ali com o Anselmo Ramon e Rato,
né? Agora no meio campo fica a dúvida se ele vai manter a escalação do Rodrigo Andrade, que pro Mancini foi muito boa, e alguns torcedores compraram a ideia do Mancini de que o Rodrigo Andrade fez uma boa partida. Eu não vi essa boa partida. Confesso para vocês que talvez a minha visão seja diferente da de vocês, mas eu vi ele dando bons toques na bola, fazendo boas triangulações, mas tem o porém. Muita gente precisou correr para ele, né? Porque ele não marcou ninguém o jogo todo, né? Então, enquanto ele andava em campo, tava todo mundo desesperado, correndo, porque tava tomando bola nas costas. E o Rodrigo Andrade não consegue retornar, não consegue marcar. Talvez ele tenha tido essas opções de toques aí, boas triangulações na partida, porque ele não corria, né? E ficou em campo até quase o final do jogo. Então, para mim, é um jogador que eu não colocaria, né? O Gava fatalmente deve estar machucado para não ter entrado nessa partida até o final da partida. Não foi opção para o técnico Wagner Mancini. Certeza, aqui em Goiânia já parece que ele tinha sentido um desconforto, então está sendo poupado, talvez seja poupado para estar sendo utilizado nessa partida contra o Curitiba. Então foi aí importante talvez ter poupado ele para que possa usá-lo nessa partida contra o Coxa. Eu acho que jogar contra o Coxa com o Rodrigo Andrade no meio campo é pedir para perder o jogo mais fácil. Eu acho que perde aí com mais tranquilidade jogando com o Rodrigo Andrade ali. Eu acho que tem que ser um meio campo mais forte, talvez até 2 primeiros volantes para segurar o ímpeto do Curitiba, principalmente nos primeiros 20 minutos ali, que a gente sabe que o Curitiba vai para cima, o Goiás precisa segurar ali, né, o ímpeto deles para poder tentar depois, com uma bola, decidir o jogo. Obviamente, na situação que vive, a fase que vive o Goiás nesses últimos jogos, o Goiás não é favorito, favoritaço a ganhar a partida é o Curitiba, né? Até pelo futebol apresentado, por ser líder da competição. O Goiás vai para essa partida como um azarão, né? Para tentar qualquer resultado que não seja derrota. Obviamente, a vitória lá vai ser importantíssima. A gente sabe que o Curitiba vai se jogar para cima, porque o Curitiba quer ganhar. Um empate ali deixa tudo embolado, vai embolar tudo dentro do campeonato, porque os outros times estão chegando. Então, o Curitiba, óbvio que vai querer de qualquer maneira os 3 pontos jogando em casa. Então o Goiás tem que entrar, né, com esse ímpeto de vitória. Para essa partida, a informação que eu tive ontem, né, até, é que a diretoria do clube, né, o conselho de administração e também o presidente do conselho deliberativo estão estudando irem para Curitiba acompanhar essa partida, ou seja, é pressão para o Wagner Mancini, né? A diretoria está estudando aí, tanto o presidente Paulo Rogério quanto os membros do conselho administrativo do Goiás, senhor Haroldo Guidão, né? Senhor Marco Antônio, senhor Ulisses. Então a galera está estudando descer para o Paraná para acompanhar essa partida, ou seja, mais pressão para esse elenco, mais pressão para o técnico Wagner Mancini. Espero que o Goiás volte com a vitória. Nós estaremos diretamente do Couto Pereira, vamos fazer lá acompanhar a partida, vamos trazer para você todos os detalhes da partida, vamos estar em campo, vamos tentar chegar lá no campo, no gramado, mostrar o Couto Pereira para vocês de um ângulo que talvez outra página ainda não tenha mostrado. Então vamos acompanhar essa partida de pertinho. Estamos cadastrados para fazer o jogo lá em Curitiba e vamos trazer para vocês todos os detalhes dessa partida importantíssima da Série B. E você acompanha aqui no Periquito News, tá bom? Peço a você que deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, e aqui eu vou lendo seus comentários aqui no próximo vídeo, trazendo também as notícias que vocês pediram, as sugestões para os próximos vídeos. Então curte, comenta, compartilha pra gente chegar nesse canal aí logo a 6.000 seguidores, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.